pode existir na advocacia. Então, um projeto que a gente vai fazer nascer aqui em Paraíba. Vamos digitalizar a trabalhista. Então, Celina, dentro desse cenário, eu queria que você tocasse a bola aí, se pudesse começar falando sobre software de gestão e novas tecnologias, o que é essa história de tecnologia ativa e passiva, eu acho que era um bom começo. Tá, vamos lá. Bom, obrigada pela oportunidade. Eu acho que essa parceria está sempre muito alinhada. Saúde, fé e boa noite, querido Stanley. Chegou o nosso amigo Stanley aqui. Um beijo, meu irmão. Isso está muito alinhado com o nosso propósito, especialmente no momento que a gente vive. A gente sempre prega e procura encontrar, através do nosso Conselho Técnico em Gestão, e Stanley é um membro do nosso Conselho Técnico de Gestão, a gente procura tangibilizar aquilo que é a nossa missão, que é a disseminação da cultura, da tecnologia jurídica e a democratização, né, do acesso a essa tecnologia. Você virou sua câmera, tá, querido? Tá mostrando os tripés. Eu fiz isso numa live semana passada também. Na realidade, ele estava aqui numa coisa de digitar e eu não consigo tirar. Eu estou tentando tirar aqui ele não, e ele travou aqui. Eu vou falando aqui, você vai encontrar a Achei. setinha de volta que está lá em cima, no cantinho superior esquerdo. É a que desvira. Adriano Stanley é querido por todos. Gente excelente, concordo também. É uma unanimidade. Ele caiu, daqui a pouquinho ele entra de novo e eu aceito ele, mas enquanto isso eu vou conversando aqui, vou tocando a live com os colegas que estão nos assistindo, tá bom? Essa questão para a gente faz parte da razão da nossa existência, assim, né? E eu falo isso porque eu sou fundadora da Forelegal. E quando a gente fundou a Forelegal como uma empresa de tecnologia, só na tecnologia, a gente pensa na perspectiva de disseminar a cultura tecnológica pelo Brasil. Tecnologia para a gente não é para ser cara ficar só no eixo Rio-São Paulo, né? Eu que viajei sempre muito o Brasil nesses últimos 20 anos, sempre em eventos jurídicos, com o pessoal do FDJUR, com eventos que sempre tiveram aí uma disseminação cultural pelo país todo, pelas principais capitais de estados aí do nosso país. Eu sempre vi uma cultura muito de acreditar que tecnologia é aquilo que dói no bolso, muito difícil, muito caro, e só para grandes escritórios. E sempre acompanhando muito essa dor, há 3 anos atrás, a gente começou a idealizar esse projeto. Como é que a gente pensa numa tecnologia que seja democrática, que caiba no bolso com todo respeito, mas do profissional liberal. A gente brinca que é o doutor João, que sai da faculdade, está montando um escritório, está sozinho, está na linha de frente, e esse cara não tem condição de investir dinheiro ali num processo tecnológico intenso, nem falar em controladoria ou em governança, porque a estrutura dele é muito enxuta. Aliás, às vezes a estrutura dele é ele, dentro da casa dele e dentro da sala da OAB dos fóruns. Essa é uma realidade muito presente e da grande massa da advocacia nesse país, que infelizmente, quando se falava em tecnologia no passado, não era para onde a gente olhava, né? Então, essa foi uma promessa que fizemos quando fundamos a Forelegal, disseminar a cultura digital e tecnológica para advogados. E quando a gente fala para advogados, a gente está falando de grandes sociedades, mas estamos também falando daquele profissional liberal que atua sozinho, como eu disse, que atende os clientes, às vezes, na sala da ordem, dentro dos fóruns, e que faz ali a sua atividade de advocacia do dia a dia, não com uma gestão corporativa, mas com uma realidade onde ele precisa de controles e ele pode, sim, implementar algumas ferramentas tecnológicas no dia a dia dele para ser mais assertivo. Então, como nós nascemos com esse propósito, quando a gente encontra a oportunidade de pensar num projeto adequado para essa classe, para essa advocacia, para esse tipo de advocacia, a gente viabiliza e a gente estuda e dá o nosso máximo para viabilizar esses projetos, essas parcerias, porque está muito alinhado com aquilo que a gente acredita. E é por isso que a gente tem cliente hoje que é advogado sozinho no interior do Pará e ele tem 30 processos judiciais. E ele tem poucos clientes e ele atua no dia a dia dele, ele usa a Forelegal. E a gente tem escritórios, como eu disse, né, de São Paulo, Rio, grandes contenciosos, com 40, às vezes 1.000 processos ativos na plataforma, que são clientes Forelegal. Isso nos enche de alegria, assim, porque é sinal que a gente está conseguindo cumprir esse papel e esse propósito de democratizar o acesso tecnológico. Então, dito isso, que eu acho que é o primeiro ponto que eu queria dizer, a gente tem um projeto que a gente idealizou há 1 mês e meio, 2 meses atrás, né, Daniel? Para oferecer para todos os associados da associação, que naquele momento a gente não considerava Covid, pandemia
e interrupção de receitas para a grande massa desses advogados. E já era uma proposta bastante ousada, com uma perspectiva de levar algum diferencial para ajudar esses advogados a entrarem, migrarem para o mundo digital. E daí agora, claro, no momento que a gente vive, a gente sabe da maior dificuldade ainda que estamos todos passando. E por essa razão, eu e Daniel conversamos hoje. Eu falei, Daniel, o que tiver ao meu alcance aqui, eu vou deliberar com o meu financeiro e com o meu conselho para a gente conseguir a tornar ainda mais acessível do ponto de vista financeiro para os advogados o acesso a essa tecnologia. Porque eu tenho certeza que essa crise vai passar, todos nós temos. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que ela vai passar. E a gente também tem muita clareza de que quem aproveitar este momento para organizar a casa, rever as rotinas e dar um salto, um upgrade nesse processo de digitalização, de estou indo para o mundo digital, e todo mundo está sendo obrigado a fazê-lo, né? Afinal de contas, estamos dependendo de internet, trabalhando home office. Então, hoje eu vi até uma matéria do Mário Ezequiel, que também acompanha o nosso conselho, ele fala isso. Se tem uma coisa positiva que esse momento de crise nos trouxe, é a certeza de que eles nos colocou obrigatoriamente num outro contexto digital. Então, aquele advogado, e eu tenho muitos amigos assim, né? Trabalham sozinhos, olham a plataforma e adoram e falam, não, mas eu prefiro minha fichinha aqui. Eu quero ir para o fórum, encontrar meu cliente, conduzir a audiência e fazer a minha anotação na minha agenda. E eu também tenho a minha, tá, gente? Eu não largo a minha agenda, porque eu sou de uma geração onde a agenda me acompanha. Eu posso ter o melhor MacBook, iPad, iPhone, o melhor Android, seja lá o que for. Eu sou da época que eu gosto de ter uma agendinha aberta e eu faço meus rabiscos e minhas anotações diariamente. Então, tenho certeza que muitos dos que estão me ouvindo também são dessa geração e também têm essa cultura. Mas isso não impede que a gente abra a nossa cabeça e a nossa mentalidade para novas oportunidades. E acho que a gente vive, sim, um momento muito importante para exercitar isso. Então, não por acaso, né, porque eu acho que coincidências não existem, a gente ia fazer uma proposta super diferenciada para os advogados que compõem a Associação dos Advogados Trabalhistas da Paraíba, e daí veio essa crise e a gente está aqui se esforçando para realmente viabilizar uma parceria ainda mais atrativa do ponto de vista de acessibilidade financeira, de custo. E o objetivo dessa live não é só do custo. Isso a gente vai deixar o canal de comunicação super aberto. A Carol, que é da Forelegal, a Lídia, que é da Forelegal, que está aqui online com a gente. Quem tiver dúvidas, quiser mandar direct, vai fazer contato com a gente direto e a gente vai encontrar caminhos para viabilizar isso para todo mundo. Porque, como eu disse, isso faz parte do nosso propósito. Mas mais do que discutir isso, que eu acho que isso é secundário e a gente vai procurar viabilizar, o nosso principal objetivo com esse bate-papo é trazer para vocês, para os colegas que estão aqui presentes, o que é a proposta de valor que a gente entrega, né? Porque eu poderia vir aqui para falar, olha, é um software de gestão e como clubes de serviços tem, né? As caixas de assistência das OABs tem muitos clubes de serviços que disponibilizam, às vezes, condições diferenciadas de parcerias do ponto de vista de custo. Mas eu sempre acho que o custo ele é muito importante, mas ele é acessório. Porque se você enxerga o custo como investimento e entende o valor do que está sendo entregue, a gente vai encontrar caminhos para viabilizar. A palavra custo, ela não anda só, né? É custo versus benefício, né? Eu só não gosto da palavra custo isolada. Eu gosto das duas juntas, custo e benefício. Exato. Porque se for só custo, não presta mesmo, né? Se for só custo, não presta mesmo. Não é bom nunca. Isso serve para qualquer coisa dentro da nossa casa, da nossa vida profissional, do nosso escritório. Quando só é custo, não faz sentido. Agora, quando é um custo de valor agregado, ele é um investimento e você, de alguma forma, vai realocar e vai perceber o quanto você tem de ganho em outras frentes. E eu acho que essa é o nosso desafio, trazer alguns poucos pontos que sejam, assim, de conteúdo informativo e de conhecimento para os advogados. Porque ainda que os advogados que estejam nos assistindo digam, olha, neste momento isso não é para mim, eu não quero uma tecnologia porque não faz sentido, vocês vão ter condições de escolher lá na frente ou em qualquer momento da vida de vocês qual o melhor caminho que vocês devem adotar para vocês saírem do mundo analógico que vocês estão, para aqueles que estão, e irem para o mundo digital. É claro que ninguém está 100% no mundo analógico, né, colegas? Todos nós, especialmente a crise, nos jogou para a internet, nos jogou para Instagram, nos colocou para fazer reuniões com clientes através de Zoom, de vários aplicativos.
Então, na dor, a gente teve aí que aprender, e estamos aprendendo aí para esse mundo digital, e esse já é um caminho. Mas a mudança do analógico para o digital, eu digo que começa sempre aqui na nossa cabeça, na nossa mentalidade. E para a gente entrar no nosso tema específico, eu coloquei o primeiro ponto aqui sobre software de gestão e novas tecnologias, né? Entendendo a diferença entre tecnologias ativas e tecnologias passivas. Isso. Por que eu gosto de explicar isso? Porque todo mundo acha que tecnologia é tecnologia e que tudo é muito parecido. Na verdade, assim, software de gestão, senhores, existem há muitos anos. Aliás, assim, há 20, 30 anos atrás, eu estou na área jurídica há 20 anos aproximadamente, né? E Celina é advogada, né? Só para fincar o pé. Advogada. É verdade. Comecei com escritório, depois empresa, fiz o trânsito, depois montei alguns negócios, empreendi no segmento jurídico e hoje estou CEO de uma empresa de tecnologia. Mas eu olho sempre para a dor, olhando para o direito, que é a minha realidade também, né? Aquela advogada que já peticionou, já fez controladoria, já fez gestão e transitou aí sobre várias perspectivas dentro de um escritório. Então, assim, por que eu coloco que tecnologia jurídica sempre existe há muito tempo, né? Todo mundo aqui, se perguntar quais são os softwares de gestão que os colegas usam, quem ficar à vontade em contar para a gente, vai dizer diversos nomes. Tem muitos nomes, muitos consolidados e já tradicionais no mercado. E que não são bons ou ruins. É tudo uma questão daquilo que se adequa à minha dor, à minha necessidade. Mas existem dois conceitos que é importante colocar. A tecnologia passiva é aquela que sempre existiu. Então, eu tenho lá um sistema que eu entro e eu imputo dados nele. Ele é passivo por quê? Se eu colocar, eu falo sempre assim, o que eu coloco do lado de cá é o que sai do lado de lá. Se eu coloco dados porcaria, informações porcarias de um lado, quando eu for extrair relatórios ou que eu for extrair do outro lado, é o que vai sair, é o que o ser humano imputou. Por que ela é passiva? Porque a tecnologia não vai aprendendo com o uso que você dá a ela. Ela não tem aprendizado, autoaprendizado. É modinha falar em inteligência artificial, e todo mundo fala disso nos últimos 2 anos para o direito, mas para os colegas entenderem, não deixa de ser uma forma de aplicação de inteligência artificial. Quando você tem um algoritmo, que é uma programação dentro do seu sistema, e o seu algoritmo está todo dia acompanhando o que você faz, e ele começa a entender como você faz, e ele começa a te sinalizar alguns caminhos, você está ensinando uma tecnologia a te dar insights, a te ajudar a ser melhor. Isso é uma tecnologia ativa. Por que ela é ativa? Porque ela tem aprendizado. Então, se você usa uma tecnologia hoje, que daqui... exemplo simples, tá? Você entra no Google hoje e faz uma pesquisa que você quer cotar um colchão para sua casa. Você vai entrar no Instagram, você vai entrar no Facebook, algum algoritmo entendeu que você fez aquela pesquisa de preço e ele entendeu que você precisa comprar um colchão. E ele vai começar a colocar um monte de anúncio, de ofertas de colchão para você. Não é coincidência, não é milagre. É inteligência de algoritmos lá atrás, entendendo o seu comportamento como consumidor e te oferecendo caminhos. Então, para vocês entenderem, não tem mistérios no oráculo, né? Não é assim, nossa, isso é mágica, o robô vai tirar meu trabalho. Não, muito pelo contrário, ele vai te ajudar a trabalhar mais e melhor. É essa perspectiva que eu queria passar para vocês, como primeiro ponto. Então, uma tecnologia passiva, ela não tem inteligência, ela é repositório de dados. Tecnologia passiva é como o armário do passado, eu costumo dizer. Aquele armário que você abre, tem aquele monte de contratos que você firmou ao longo de 20, 30 anos de advocacia com seus clientes. Mas você precisa de um que você lembra que você fez há 10 anos atrás e que é um modelo importante, que você quer usar como base. Você não sabe onde está, você vai ter que procurar em tudo na unha e vai sofrer para fazer isso, né? Então é passivo, tá ali. Agora, se você tem uma inteligência e você organizou isso de uma outra forma, e você tem tecnologia que te ajuda a organizar, quando você precisar disso, isso tá ali. E essa informação tá lá, você sabe onde tá, sabe como foi feito, por quem foi feito, e você tem até amarração de dados para te dizer, olha, da época desse contrato para cá, a legislação mudou aqui, 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 e isso aqui precisa ser revisto. Isso é inteligência. Isso é tecnologia te ajudando a advogar melhor. Então, é qualidade de tempo, né, Celina? Não, e quanto que a gente perde de tempo quando a gente começa do zero um trabalho e quanto a gente ganha de tempo quando a gente não começa do zero e demora meia hora, 1 hora para fazer uma revisão de uma peça. Estou dando exemplo aqui. Ou para fazer um relatório para um cliente. Eu conheço escritórios que até, clientes inclusive nossos hoje,
ou até que não são, muitas vezes, que falam, eu demorei uma semana para fazer esse relatório e sanear minha base de dados para entregar um relatório para o cliente. Quanto custa você, ou o seu estagiário, ou o seu advogado, seja lá qual forem os profissionais envolvidos na produção desse relatório, quanto lhe custa essas pessoas paradas produzindo um relatório? Não faz sentido. Se eu mudo eu nesse momento minha de crise, da tecnologia, meu... Diga. eu nesse momento de crise, sem querer lhe interromper, mas a quantidade de relatórios que já nos foram pedidos, relatório de onde tem valor parado de depósito recursal, relatório de quais são os processos que estão em fase de execução para poder fazer acordo mais barato, relatório de tudo que você imaginar. Já pensou você parar toda a estrutura do escritório, destinar tempo qualificado de pessoas que podiam estar produzindo ali conteúdo jurídico de qualidade para poder fazer um relatório que você podia, como o For Legal faz, emitir num clique. Exato, exato. É bem isso. Então, assim, é essa ideia que tem que ser mudada, né? Ah, mas é caro. Quanto custa você parar e dedicar 2 dias do seu trabalho? E muitas vezes não são dias, são noites, né? Porque nós, durante o dia, temos que cumprir prazo e à noite ainda tem que cuidar do relatório entre a madrugada para conseguir entregar no prazo que o cliente pede. Então, assim, é um nível de desgaste, de dedicação, muitas vezes, para produzir números, produzir conhecimento, informação, que a gente não mensura e que gera muito desgastes. Então, essa é a principal, assim, questão nesse primeiro ponto. O que é uma tecnologia ativa, o que é uma tecnologia passiva. Passiva é aquela que não te devolve o que você dá para ela. Você dá para ela e fica ali. Então, você vai lá cumprir um prazo e você coloca ela no seu software de gestão. Qual é o prazo que eu estou cumprindo hoje? É uma réplica, meu prazo é semana que vem, você cumpre a réplica, dá baixa na agenda e acabou. Ela não vai te dizer daqui 3 meses o seguinte: olha, você cumpriu de 100 prazos judiciais, 70% foram réplicas. E você vai dizer, nossa, é isso mesmo que o meu escritório cumpriu ou que eu cumpri? Tantos por cento são contestações. É coisas que, assim, com o tempo de uso, a máquina vai entendendo qual é o seu comportamento e ela começa a te dar novos sinais, novos gráficos, ou novo painel de bordo, que a gente chama aqui na Fora Legal, né? Então, isso já, eu, sem querer antecipar, mas tem a ver com gestão analítica, que eu vou falar já já, porque eu tenho um tripé aqui que a gente trabalha muito aqui na Fora Legal, que é a automação, a gestão analítica e a gestão preditiva. Você não chega no terceiro sem construir essa jornada, né? Então, o que é uma jornada de inteligência? Primeiro, deixar o robô trabalhar para você e entender onde ele acerta e ele erra. Porque robô também erra, gente. Robô vai entendendo sobre o seu comportamento e você vai ajustando. Nós também, quando a gente fala que a gente erra, é porque amanhã o Tribunal da Paraíba mudou um caminho lá dentro do sistema. E o tribunal não liga para ninguém para falar, ó, mudei um CAPTCHA, mudei uma questão tecnológica. A gente que descobre, o cliente fala, opa, tem alguma coisa aqui que não está processando. A gente corre e corrige. Tecnologia, sim, é o dia inteiro, o tempo todo, correções. Por isso que você tem que ter uma equipe de tecnologia parruda para estar acompanhando o que está acontecendo e fazendo os ajustes constantes, né? Então, quando a gente fala em automação, é isso, é startar a máquina, para a máquina começar a captar dados e trazer esses dados para dentro da plataforma. Por isso que eu chamo de plataforma, porque é tecnologia ativa. Se fosse tecnologia passiva, é o software de gestão que é o chamado repositório de dados. Você repõe, põe dados lá e acabou. Se a tecnologia pega esse dado e começa a trabalhar esse dado, te dá painel analítico, daí você já está começando a falar em plataforma, porque já não é passivo, já começa a ficar ativo esse processo. Então, você, primeiro pilar, automação, segundo, gestão analítica e terceiro, gestão preditiva. Preditiva. Esses nomes são chatos, técnicos, eu cito porque eles fazem parte da nossa jornada de compreensão do contexto, mas eu costumo dizer o seguinte para o cliente, tudo isso que eu estou falando aqui, você vai ver na tela, então você não precisa entender conceitualmente o que é isso. Você simplesmente vai ver isso acontecer de forma automatizada conforme o seu processo de utilização da tecnologia vai acontecendo. Então, você ativa robôs, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, né? Eu pego uma lista de processos do CNJ e coloco na plataforma. Eu ativei robô. Robô vai cadastrar esses processos, robô vai pegar os dados desse processo.
Ah, mas o robô está me dizendo aqui no meu painel de bordo que eu tenho um processo distribuído em 1900. Isso não existe. Pode apostar que você vai lá no site do tribunal e o robô pegou esse ano de 1900 de lá. Porque o ser humano que estava no tribunal cadastrou esse ano. Então, veja, daí é a capacidade do humano junto com a tecnologia entendendo as inconsistências para transformar inconsistência em consistência. E daí você começa a ter dados e informações para começar a tomar decisões melhores. O que significa dizer lá na nossa plataforma, e várias tecnologias ativas já possuem isso, o robô te sinaliza o seguinte, dos seus 500 processos ou dos seus 50, seja quantos forem, tantos têm inconsistência. Se você estiver usando uma tecnologia que é passiva, você não sabe qual é a inconsistência, porque quem cadastrou o processo foi você. Se está faltando o nome de parte ou se tem dados não preenchidos, você também não vai saber, a não ser que você fique clicando em um por um para olhar. Quando você usa uma tecnologia ativa, ele está sinalizando os caminhos de melhoria, de consistências desses dados. E ele vai captando esses dados, vai trazendo para a plataforma e vai montando de forma automática o que a gente chama de painel de bordo. O painel de bordo são muitos gráficos que ficam ali na tela mostrando para você qual é o comportamento do seu escritório do ponto de vista de controladoria de contencioso. Seus processos estão parados? Estão parados há quanto tempo? Esses 50 processos que estão aqui parados há 6 meses, o robô está te sinalizando que está parado há 6 meses. Né? A plataforma te sinaliza. Ah, não, eu sei, está parado há 6 meses mesmo porque é um assunto de repercussão geral que está dependendo de uma decisão lá de Brasília. Ótimo, você sabe o que é. Ele está sinalizando aquilo que você já sabe. Mas às vezes ele pode sinalizar alguma coisa que você não sabe ou que você não se atentou, e daí você fala, pô, peraí, deixa eu ficar atento a isso que ele está me sinalizando, para ver se procede, se faz sentido. E você, gestão analítica é isso, é a gestão do dado. Então você traz o dado para dentro da plataforma, a tecnologia, junto com nós, que somos os operadores da tecnologia, vamos estruturando esses dados, minerando, como disse Daniel, e daí você, aplicando ciência de dados, começa a ver na tela dashboard, que nós chamamos, que são gráficos que em tempo real vai te mostrando o que está acontecendo. Então ele te diz, hoje você recebeu X publicações, tantos processos seus tiveram andamentos, neste mês você teve julgamentos nesse processo, o tipo de julgamento, se é procedente, improcedente, parcialmente procedente. Daí você tem uma infinidade de dados e de informações ali na tela que o robô vai montando para você. Advogados que aqui atuam para a empresa devem estar acostumados a fazer relatório em Excel. Muitos fazem em Word ainda. Às vezes eu vejo colegas dizendo, faço em Word, Celina, não faço em Excel, não. Se você fizer em Excel, alguns fazem dinâmica, fazem gráficos ali no Excel para surpreender o cliente como visualmente, né? Para ele ver gráficos dos processos dele, de julgamentos, de fases de processos. A nossa ideia é que a plataforma faça isso para você sempre automaticamente. Conforme as coisas vão acontecendo, ela vai entendendo sobre os seus processos e a coisa vai acontecendo de forma mais automatizada possível. Eu sempre falo que é possível, porque depende da nossa inteligência também, né? O bom também, aí, eu sou usuário do ForLegal e foi algo que me chamou a atenção, é que muitas plataformas não têm uma apresentação visual atrativa. Então, para você imputar na sua equipe a cultura, ter o engajamento de todos, da cultura de utilização da plataforma, de qualquer uma, é complicado. Né? A gente falou sobre isso já. Então, a partir do momento que você consegue ter uma plataforma em 3 cliques, né? Como é o ForLegal, ou seja, você só tem 3 botões para apertar dentro da plataforma, você fica naquela de não dar desculpa a ninguém, ou a você mesmo, para quem advoga só é profissional liberal, de ter resistência à plataforma. Né? Porque a gente está falando aqui em palavras complexas, análise preditiva, como você disse, automação, mas quando você vai para a prática e você vê todo o retorno que a tecnologia lhe entrega, essa opção aí de processos parados, por exemplo, a gente trabalha com a carteira de recuperação de crédito, você sabe, isso ajuda demais. Eu tenho como monitorar em tempo real os meus processos. Os processos que estão, e o melhor
montar estratégias para atuar na advocacia, fazer uma advocacia bem pensada, né? Esse eu acho que é o grande papel da tecnologia e desses 3 pilares aí do sistema. Exato. Por isso que a gente fala que são 3 cliques. É o clique onde você ativa a automação. Você ativa o robô colocando o número do processo apenas. Deixa ele trabalhar, deixa ele consultar e deixa ele trazer tudo. E cadastrar. Depois que ele cadastrou, ele começou a entender, ele começou a monitorar os andamentos, as palavras-chave desse processo para começar a te dar gestão analítica. E depois de um tempo de utilização e de inteligência, ele começa a te dar gestão preditiva. O que é a gestão preditiva? É a capacidade da máquina começar a te pré-dizer algumas coisas sobre os seus processos. E por que ele tem a capacidade de pré-dizer alguma coisa? Porque a máquina está fiscalizando e acompanhando como você atua. E está guardando o histórico dos dados. Que é uma pergunta simples que eu faço para muitos clientes ou prospects, gente que pede ajuda, não sei para qual caminho eu vou, não sei qual tecnologia eu contrato. Quantos processos você tem ativos no seu escritório? Quantos estão inativos e encerrados? Os que estão encerrados é por julgamento, foram encerrados por... Ninguém tem essas informações e esses dados. Isso é gestão analítica. Tem não. É você se preparar hoje para daqui a um ano você ter essas informações na ponta da língua. E quando você for sentar com um cliente, você ter relatórios em tempo real para prestar contas e mostrar para ele o quanto os dados te ajudam a ser um advogado, gestor jurídico dele melhor. E também, mais do que isso, te ajudar a buscar novos clientes. Porque se você usa essas tecnologias e você tem esses dados claros, produzidos em poucos cliques, você conquista novos clientes com mais facilidade, porque você encanta o teu cliente. Nós temos muitos clientes de advocacia que falam, fui para uma reunião, numa prospecção, numa aproximação, cheguei lá, abri a plataforma Forelegal, porque ninguém nem sabe que a plataforma é Forelegal, porque é a sua logo que está lá, é o seu nome de advogado, então a tecnologia é sua, né? Cheguei na reunião, abri a plataforma e comecei a mostrar os gráficos que eu tenho em tempo real produzidos sobre essa empresa que eu quero advogar para eles. E eles ficaram tão surpresos porque muitos dos números que eu mostrei ali, nem eles tinham. E daí é o encantamento do cliente falar, poxa, esse de advogado que nem é meu advogado ainda, já tem informações sobre mim que eu não tenho, esse cara vai me entregar um bom resultado de serviços jurídicos. Porque ele já conhece o comportamento dos meus processos muito bem. Então, assim, olha como a tecnologia é uma aliada nesse processo, né? E isso tem a ver com o último pilar que eu tinha anotado aqui para falar, que é o Big Data. Usar Big Data, né? Grandes dados. Grandes dados é um grande repertório de dados. Nós pegamos aí uma compilação de muitos milhões de processos judiciais do Judiciário Nacional e deixamos ele num repertório, num repositório de dados que se chama Big Data. Então, se eu quero pesquisar quantos processos eu, Celina Salomão, tenho como advogada, eu vou lá e faço essa pesquisa. O Big Data me diz, olha, eu investiguei aqui, Celina Salomão tem 10 mil processos que envolvem o nome dela. Se alguém chegar para mim e fala, Celina, fiz uma pesquisa, vi que você atua em 10 mil processos, desses 10 mil, 8 mil estão encerrados, 3 mil estão ativos, e desses 3 mil, 1.500 no estado de São Paulo e 1.500 na Paraíba. Eu vou parar e vou dizer, opa, puxa, se você nem me presta serviço, já está me trazendo esse tipo de informação, é porque o potencial de você me entregar controladoria, gestão e serviços jurídicos de qualidade é grande. E eu acho que essa é a grande sacada do uso da tecnologia, especialmente também de Big Data, que é um último ponto que eu queria abordar aí com vocês, né? Dentro desse tripé, automação, que é robôs, gestão analítica, que é robô trabalhando o dado para transformar o dado em informação, a gestão preditiva, que é o robô chegar numa curva de maturidade, onde, com base no seu histórico e no que acontece nos seus processos, ele começar a cruzar informações e te dizer, olha, esse processo aqui que você acabou de cadastrar, ele é similar a esses 15 que você encerrou nos últimos 12 meses. E ele é similar aqui, aqui e aqui. E você encerrou por acordo num budget ou num valor de X. Olha só a máquina dizendo para você coisas que você, como advogado, só saberia aqui pela sua cabeça.
Mas você tem uma tecnologia que te ajude a resgatar esses históricos e te sinalize os caminhos, com certeza te coloca numa curva de competitividade em relação a outros escritórios, em relação a outros advogados da sua cidade, do seu estado, te coloca numa curva de competitividade muito mais assertiva, porque te dá capacidade de Certeza. decisão. E Então, acho assim, que... Diga. tem muita é, resistência, às vezes, da advocacia trabalhista, sobretudo quem advoga para trabalhador, né? De como, sistema é muito para quem trabalha com empresa, sistema é mais para quem tem uma advocacia empresarial corporativa, mas é o contrário. Já pensou a quantidade de dados que você pode ter à frente dos outros? Basta só de você saber há quanto tempo um processo está parado. Você sabendo a curva de acordos que você tem. Você saber que o For Legal integra, por exemplo, quais são as varas do trabalho que você mais tem procedência ou que você menos tem procedência. Você saber quais são as empresas que você, advogado trabalhista de reclamante, advoga e que tem o maior potencial de lhe gerar receita. Né? Já pensou um atendimento, como Celina disse, você já teve 15 clientes contra aquela determinada empresa, 15 vendedores aí de uma determinada empresa. E você abre seu sistema lá na hora e diz, eu tive essa curva de procedência aqui e gerei 200, 300 mil para 10 pessoas numa média de 30 mil reais. Pô, o cara sente maior segurança. Então, num mundo onde tem 1.200.000 advogados, né, num país, perdão, que tem 1.200.000 advogados, ou a gente se reinventa de alguma forma, ou a gente tenta estar na frente, ou a gente vai ficar para trás, né, Celina? Sem dúvidas. O Fragata tá aqui, do escritório Fragata e Antunes. Você conhece ele, Daniel? Conheço o escritório, não conheço os sócios, mas conheço o escritório. Cliente nosso está aqui falando, sem esquecer que isso traz melhor qualidade do trabalho. É claro que ele representa um escritório de contencioso de volume super expressivo e grande Verdade. No país, mas é uma realidade tanto para os grandes, como a gente disse lá no começo, como para todos os advogados, até profissionais liberais. Se eu colocar aqui, tem cases maravilhosos. Você pega advogado que atua para reclamante, potencialmente aqui em São Paulo, e que potencializaram, exponencializaram o crescimento dos seus escritórios com o uso de tecnologia. Quem não conhece Afonso Paciléu? Conhecem aí na Paraíba o advogado aqui de São Paulo? Ele escreveu até um livro que foi vendido em banca de jornal. Ele é um case de advogado trabalhista e reclamante. Eu conversei muito com ele na festa do César no final do ano. Conversei só com o Afonso lá, em São Paulo. É uma figura. Uma figuraça. E daí a pessoa fala assim, não, mas eu sou advogado para reclamante, isso não é para mim. Não, o contrário, isso é muito para você. Porque a advocacia dos reclamantes é muito por indicação, é muito por boca a boca. Quanto melhor valor você entrega para o teu cliente, ele dissemina essa cultura e isso chega para você e retorna sob outras perspectivas, né? É uma relação ainda mais pessoal, mais próxima, mais pessoal. E que mais encantamento dá para você gerar nesse seu cliente, para fazer essa rede de indicações acontecer, né? E eu tô vendo assim, aqui, tem vários comentários aqui, teve pessoas que pediram vídeos de demonstração. Isso tudo, pessoal, olha, nós temos um canal de atendimento totalmente virtual, porque a gente tem que ter mesmo atendimento nível Brasil. A gente fala com clientes de todos os estados da federação. Então, no nosso WhatsApp, que é o 31360551, coloca lá que o pessoal está super à disposição. Ou no nosso direct aqui da Foreligo, depois manda uma mensagem que Carol, Lídia, o pessoal do nosso time com certeza vai receber as informações de vocês e vai dar atenção para entender qual que é a dor, o que vocês mais precisam. Porque tem uma coisa que a gente aqui prima, que é assim, adequação e aderência entre aquilo que a gente tem e aquilo que você precisa. Se o cliente falar para mim o que eu tenho, minha realidade é essa, e não tiver adesão, nós somos os primeiros a dizer, não faz sentido, vai atrás desse caminho, vai por... E a gente indica mesmo, que a gente quer mostrar e ajudar, né, os colegas advogados para trilharem as melhores jornadas que tem a ver com a sua realidade. Então, fiquem muito à vontade em nos chamar aí no direct que a gente conversa, inclusive a mim pessoalmente, tá? Eu acredito que ainda há duas... Pode falar, eu estou só vendo. Eu acho que ainda tem uma pergunta que foi feita aqui mais acima, se tem como ver
a curva de procedência, né? O gerar percentual de procedência de ações. Tem como gerar de procedência, de improcedência, de acordo, de procedência parcial. Então, você tem como monitorar o seu processo do momento que ele nasce, que é a importação de dados, até o momento que ele se encerra com o motivo pelo qual ele se encerrou, né, Celina? Então, dentro da plataforma, você tem o monitoramento de dados, né, que é algo que, pelo menos a mim, está ajudando muito, né? Então, você tem em tempo real, praticamente, a depender do tribunal, as informações sendo migradas, né? Upadas ali para dentro da plataforma, né? A gente é assinante da ASP no escritório, tem integração com as publicações da Associação dos Advogados de São Paulo, vocês já estão desenvolvendo outras chaves API para outros sistemas, né? Que isso é importante, foi algo que eu aprendi quando eu estava pesquisando sistema, né? Quanto mais tem sistemas que são hiper, ultra travados, né? Tem sistema que você não consegue fazer absolutamente. O For Legal foi justamente essa abertura do For Legal para o mercado, né? De trabalhar em hub com outras plataformas. Se você puder explicar isso aí, que isso é importante para quem vai consumir tecnologia. Claro, assim, a gente tem um desafio de ser um hub de comunicação. O que é um hub? É uma central. Então, assim, tecnologias modernas e novas, elas são muito especializadas naquilo que elas se propõem a fazer. Isso é uma dica que eu deixo para todos os colegas que estão nos ouvindo. Hoje, não consuma tecnologia que diz que faz tudo. Porque quem faz tudo não faz nada. Porque se a tecnologia ela é inteligente, para ela ficar cada vez mais inteligente, ela tem que ser focada. Assim como nós, que quando dizemos que somos especialistas, temos que estar focados na nossa especialidade. Porque quando a gente fala que faz tudo, a gente cai entre nós, não faz nada muito bem feito, porque nós não nos especializamos em nada. Ficamos só num âmbito muito generalista. Para a tecnologia, é a mesma coisa. Então, Celina, só dar um ok aqui, que dentre tantas pessoas boas, o nosso Procurador-Geral do Estado aí, Fábio Andrade, está nos prestigiando aí na live. Colega? Acabou de entrar. Tem muita gente pedindo vídeos. A Carol deve estar aqui online. Carol, depois você pega e coloca aqui as informações e o nome do sistema que o pessoal está perguntando, tá bom? Bem-vindo a todos os colegas que estão aqui. Ó, Henrique Sandoval chegou agora, Fábio Andrade, que você falou, a Mira Chamas, do nosso conselho, diretora jurídica da Formitex, rede jurídica, uma grande amiga que está aqui também, chegando agora aqui online. Lúcio Renato, atuo em Serra Talhada, Pernambuco. Tenho processos na Paraíba, Ceará, São Paulo, acho que vai me ajudar. Manda direct para a gente, com certeza vai. Especialmente se você tem foco de atuação em mais de um tribunal, tudo acontece de forma mais automatizada. Agora até perdi, você estava colocando o ponto do API, do Hub. Então, primeira dica que eu dou aos API, colegas. do Hub. O que significa isso? Você tem que pensar o seguinte, eu quero melhor tecnologia para contencioso. Tem que ser especializado. Antigamente, quando a gente falava em tecnologia, tinha aquele sonho na nossa cabeça de eu quero uma tecnologia lateralizada, aquela que faz de tudo. Não existe hoje isso, porque aquela que faz de tudo é a pacirra do passado, que não aprende com o que você ensina a ela. E se ela não aprende, você não está entrando na rota da transformação digital. E você precisa, todos nós precisamos nos preparar hoje para aquilo que eu chamava no passado de advocacia do futuro, advocacia 4.0, que para mim agora não é mais advocacia do futuro, já é do presente. E se tem uma coisa que essa pandemia, essa crise fez, foi acelerar esse processo. Porque vocês não tenham dúvida que home office, tudo isso que a gente está experimentando agora, muitas dessas questões se tornarão muito definitivas e muito presentes, de verdade, na nossa vida daqui para frente, né? Não como uma opção, mas muitas vezes como uma obrigatoriedade, por conta de redução de custos e muitas questões que vai mudar aí no nosso dia a dia, na nossa rotina. Mas a questão do Hub que eu queria colocar para vocês é isso. Não é uma tecnologia lateralizada e quem vender lateralidade para vocês, desconfie. Nós temos um hub dentro da ForLegal que é o seguinte, o cliente que usa para contencioso, porque é o nosso core business, é o nosso coração, é o contencioso. Ah, Celina, mas eu quero também a mesma inteligência para fazer gestão de contratos, porque meu lado consultivo e contratos ele é muito forte. Ok, a gente vai te indicar Lint, vai te indicar contrato, vai te indicar tecnologias que, assim como a nossa é profunda nesse tipo de gestão.
e elas estão conectadas conosco. Então, você vai ter tecnologias sempre profundas de acordo com a sua dor. E tecnologias profundas e inteligentes, que é o principal para que você, como eu disse, saia dessa rota que você está do manual e se destaque no teu mercado tendo o uso de tecnologias inteligentes, aí se preparando para uma perspectiva de uma nova advocacia, especialmente no pós-crise, né? Que a crise vai passar É e a gente verdade. vai se posicionar. O pessoal está perguntando aí se a plataforma é focada na advocacia trabalhista, né? E não, eu que sou advogado trabalhista, tenho uma carteira trabalhista forte e posso afirmar que ela, para a advocacia trabalhista, que é o foco aqui da nossa associação e desse projeto de profissionalização da advocacia trabalhista, a plataforma serve muito bem. O professor Rinaldo Mozalas, um amigo aqui, grande disseminador de boas ideias e boas práticas na advocacia aí também na nossa live. Celina, eu queria passar também um dado que eu acho importante para quando todos forem... João Paulo Jucá, delegado da Atra, atende sim, João Paulo, a área previdenciária, tá? Você, tudo que for gestão de processo judicial, você vai estar bem assistido. E assim, o que eu queria mostrar de diferencial na ForLegal, e assim, não é... Eu estou aqui dando um depoimento de um usuário, né? E que é algo que me chamou a atenção e eu não sei, eu já usei outras plataformas e não senti isso. É esse conselho gestor. Existir pessoas que advogam de verdade e que sentem a necessidade que o pequeno, médio ou grande sente, né? Mário, Stanley, Lara, tanta gente boa que tem aí nesse conselho, né? E que com os quais eu aprendo muito quando eu vou a São Paulo. Então, assim, eu sempre tive essa chance, essa ideia do link com a ForLegal surgiu na Fenaló, quando eu tenho aqui no meu estado, Celina, mais de 20 mil advogados e eu andei os 3 dias de feira e só encontrei eu, meu sócio, Paulo, que é diretor, e Daniel Farias. Tinha 5, 6 pessoas da Paraíba numa feira enorme sobre o mercado jurídico. Então, assim, não sei, às vezes por falta de oportunidade, nós não somos um estado de tanto sucesso econômico e às vezes as oportunidades ficam mais difíceis. E eu pensei, bicho, porque a gente não tem, a gente tem que levar essa tecnologia, tem para os estados do Nordeste, tem que levar para os estados do Nordeste. E a advocacia nordestina é extremamente bem qualificada sob o ponto de vista técnico e às vezes está perdendo espaço diante dessa linearidade da advocacia do mercado, no qual eu posso distribuir uma ação na Paraíba, lá de São Paulo, e usar o Zoom para me encontrar com o meu cliente o tempo todo, a gente vai acabar perdendo mercado. E nós nos preocupamos aqui em fazer essa defesa da advocacia local, da advocacia nordestina, sertaneja, tanto advogado bom. E eu acho que a ForLegal, e essa foi a ideia do link, tem gente que pensa na advocacia e a ForLegal tem que entrar, e outras plataformas de tecnologia que a gente vai buscar trazer através da Atra, através da ForLegal, para o mercado paraibano e o mercado nordestino de advogados, entendeu? Com certeza. E a nossa, como eu disse, está no nosso DNA, no nosso propósito de existência do negócio, disseminar a cultura, disseminar democraticamente acesso a essa informação. Me coloco à inteira disposição de vocês, se vocês quiserem marcar evento, fazer webinar, se sentir dos associados e da advocacia da Paraíba, da advocacia pernambucana, de todos os colegas da região Nordeste, enfim, de todos os estados do Nordeste que se você sentir que tem demanda para isso, me coloco à disposição para a gente levar esse conteúdo para ajudar, inclusive através de processos de mentoria, quais os melhores caminhos na escolha das tecnologias que lhes são mais atrativas. É óbvio que a gente está aqui como representante de uma empresa de tecnologia e vender o nosso produto é também um objetivo, mas ele não é o maior deles. O meu maior objetivo é quando eu encontro com advogados e falam para mim, Celina, seguir aquela rota, aquela indicação tua e aquilo foi o que me trouxe o maior valor para o meu escritório. Eu falo, ótimo, sendo a nossa tecnologia ou não sendo, o que a gente quer é ver a aderência entre o que existe de dor e o que existe de solução para ajudar os escritórios a se posicionarem melhor, a trabalharem melhor. E de uma análise que a gente quer é ter qualidade de vida, né? Viver e trabalhar melhor. Já tem aí 2 presidentes que entraram aí, Marcos Fernandes, presidente da ASAT, Associação Sergipana da Advocacia Trabalhista, e a ACAT, que é a Associação Carioca, com o presidente Alexandre também, estão prestigiando a live.
E aí você vai fazer essa mesma exposição para a advocacia trabalhista desses dois estados, Celina. São estados que ainda, como eu disse, a advocacia trabalhista, ela às vezes é muito carente de tecnologia, né? É carente de informalidade, carente de acesso a ferramentas que deixem a produção mais assertiva. Pernambuco aí, ó, com Lúcio Renato, Max e toda a turma aí de Pernambuco, Lúcio, é uma associação irmã nossa aqui da Paraíba, né? Então, Celina, assim, eu acho que a gente conseguiu passar pelos pilares. Eu acho que nós conseguimos abrir uma janela de oportunidades na crise. Vamos divulgar entre os nossos associados as condições exclusivas que nós planejamos, né, para esse projeto a Atra e For Legal. Brinquei demais quando hoje um associado me ligou e disse, cara, mas tem aí, tu já viste que tem um concorrente, ele estava até aí online, não vou dizer o nome do santo não, vou dizer só um milagre. Ele disse, mas tu viste que tem uns concorrentes aí, a turma tá abaixando o preço. Eu digo, cara, é igual aqui em casa. Quando eu chego, comecei até isso com minha esposa na hora. Ela vai comprar um shampoo de R$70, eu acho um absurdo. Eu quero comprar um de 8. Quando eu vou comprar um uísque bom, ela diz que vai sair pela urina, que não adianta. Então, depende do valor agregado que você enxerga naquilo. Né, Celina? Então, e não tem antes de demais. conhecer... Se você disser que para você aquilo que o outro concorrente oferece lhe atende tão bem quanto por o menor custo, eu vou dizer vá. Agora, se o que você quer é o valor que eu ofereço, o valor que eu ofereço o concorrente não vai oferecer. Daí você vai ter que, de repente, investir um pouquinho mais. Mas, como eu disse, custo é uma coisa que a gente é muito aberto para falar com todos e a gente fala sobre isso lá no particular. Mas a gente tem muita certeza que o objetivo é encontrar números, ter assertividade, ter gestão analítica e preditiva, a gente está no melhor caminho, porque a gente vai do lado de cá exaurir todas as nossas energias para lhe entregar aquilo que a gente tem como objetivo. E é esse o nosso principal, a nossa meta de vida, a razão da nossa existência do lado de cá. Eu acho que a gente conseguiu fazer um caminho... É Tiago, é porque o dono do milagre acusou o golpe aí. Ele o nome do Sandra... Mas, Tiago, você não precisava se pronunciar, ninguém ia saber que era você. Agora você fez Daniel dizer que é você, homem. Mas é isso, Celina. Acho que a gente conseguiu abordar bem o que é o tema, né? Assim, eu acho que entrou depois. É hora da gente se digitalizar, se virtualizar, né? Não cabe mais. A gente já está no processo eletrônico aqui na Paraíba. Fomos um dos pioneiros na Justiça do Trabalho. Em 2007 aqui já tinha processo eletrônico. Em 2015 fomos um dos primeiros estados a virar PJE, né? Temos todas as unidades judiciárias hoje com 100% de virtualização de processos, ou seja, todos dentro do PJE. Né? Houve um trabalho do tribunal e eu acredito que é a realidade de outros regionais e cada vez mais a advocacia trabalhista, dentro dessa perspectiva de crescimento, eu acho que a gente vive agora para nosso nicho de mercado, eu acho que a advocacia trabalhista precisa de meios de controlar melhor seus processos. Os escritórios, quem estiver nos assistindo e não estiver na advocacia trabalhista, tem que dar espaço, né? É um caminho sem volta. E eu acho que acontecem uns cataclismas assim, como foi esse da pandemia, para a gente, de fato, acordar. Né? É isso. E aproveitem esse momento para acordar. Porque agora é o momento de você aproveitar todo esse estresse que o mercado está vivendo, porque esse estresse vai passar, e você já volta para o mercado num outro prumo, num outro patamar. Via For Legal ou não importa, mas aproveite este momento para se alavancar e para se reposicionar, para que no pós-crise você já volte para o mercado com um diferencial efetivo de trabalho. Porque eu acho que não temos volta, não tem mais como recuar. Então, já que não tem como recuar, vamos em frente para a gente se destacar e para a gente encontrar novos caminhos de reposicionar, especialmente a advocacia trabalhista, que sempre tem uma mentalidade de achar que essas mudanças não servem para ela. E estamos aqui para dizer que servem, ajudam e realmente conseguem impactar na rotina e no crescimento, nas melhorias de todas as questões que envolvem o escritório e o contencioso.
Eu acho que quem tiver dúvida em como se associar, tá, pessoal? Desculpe aí os advogados que não são associados, mas a gente conseguiu condições exclusivas para quem vai ser associado, para quem é associado da Atra, tá? Então, quem tiver dúvida de como se associar, manda mensagem inbox, visita nosso site, aatrapb.com.br. Somos hoje, Celina, quase um universo de 200 advogados trabalhistas. Estamos aqui, diferente de outros estados como Pernambuco, Falta um que já minuto para tem. encerrar. Para a gente não cair, a gente precisa dar tchau em um minuto. Então vamos dar tchau a todo mundo. Entra aí no @forlegal, conhece a plataforma. Pessoal da associação, eu vou mandar tudo no chat oficial. E eu sempre digo, não tem milagre, tem trabalho e dedicação, mas depois que você acerta e faz o que tem que ser feito, meu amigo, você transcende o patamar de qualidade dos serviços que você entrega, do faturamento que você tem e de todas as perspectivas que envolvem uma boa liderança na advocacia. Então, aproveitem essa oportunidade e outras que com certeza estão para surgir aí e faça o processo de transformação da sua mentalidade e da sua advocacia, que é uma grande oportunidade. E todo mundo que tiver dúvidas, quiser informações, chama depois lá no direct que a gente está à disposição. Daniel, obrigada. Celina, um beijo. Stanley, Camila está aqui, querida. Camila, amiga. Stanley, todo mundo. Adilson, Stanley, bom, enfim, Marcel, Lúcio, eu não vou ter tempo de falar o nome de todos, mas agradeço a presença de todos que puderam nos acompanhar e que participaram e que tornou esse bate-papo aqui muito leve, muito agradável. E espero ter contribuído de alguma maneira aí, porque sempre aprendo com todos vocês que estão aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, turma. Tchau. Um abração. Tchau, tchau.